E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Segunda-feira, 6 de outubro. A sombra do desaparecimento de Stella ainda pairava sobre todos. As conversas, as lágrimas e as suspeitas se cruzavam em cada esquina, e ninguém conseguia seguir a rotina como antes. Era nesse clima de tensão que a cantora se armava de coragem para buscar respostas. Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Stella, e Tamires desconfia. O homem, com olhar calculista, tentava usar de sua lábia para afastar qualquer suspeita. Ele afirmava que não tinha ligação com o que havia acontecido e inventava justificativas para cada detalhe que o comprometia. Dita, firme, não baixava os olhos, mas sentia dificuldade de arrancar dele a verdade. Observando a cena, Tamires, sempre atenta às contradições, começou a notar o nervosismo de Ernesto. Para ela, havia algo além do que ele revelava, e a desconfiança se fixou como uma certeza no coração. Do outro lado do enredo, segredos também circulavam em confidências. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. A notícia pegou a jovem de surpresa. Sandra, que havia chegado recentemente ao Brasil com a intenção de escapar de seus próprios fantasmas, foi tomada por inquietação. A revelação de Inês a deixou dividida entre a repulsa pelas atitudes do homem e a ligação forte que ainda os unia. Ernesto, mesmo atrás das grades, continuava a ser uma presença que agitava o destino de todos, e a cumplicidade de Sandra com Inês mostrava que ela não tinha deixado o passado para trás. Enquanto isso, a ausência de Stella era cada vez mais insuportável. Anabela se desespera com a ausência de Stella, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. A jovem, sem forças para suportar a falta da amiga, deixava-se levar pelo choro e pela angústia. Suas mãos tremiam, a respiração era curta, e parecia que a esperança se esvaía a cada minuto. Celso, atormentado pela culpa, aproximava-se para lhe oferecer palavras de consolo, ainda que sua própria fé estivesse abalada. Candinho, com a simplicidade e sinceridade que lhe eram características, buscava animá-la, garantindo que todos fariam de tudo para encontrar Stella. O trio compartilhava uma dor que os unia, formando um elo de solidariedade em meio ao sofrimento. Enquanto os adultos enfrentavam dramas maiores, a juventude também buscava compreender o turbilhão em que estavam inseridos. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. O rapaz, com sua inocência perspicaz, ouvia os conselhos e observações de Sabiá, que tentava explicar quem era Celso e a importância dele em toda aquela história. Samir, curioso e emotivo, se mostrava atento, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça maior do que sua própria idade permitia entender por completo. A conversa deixou no ar a sensação de que Samir começava a enxergar além das aparências, percebendo que a vida adulta carregava segredos e dilemas mais complexos do que imaginava. No campo do coração, os desejos e insistências não cessavam. Quincas insiste em ficar com Sônia. Apaixonado e determinado, ele não se conformava com as negativas da jovem. Mesmo ciente das complicações, Quincas repetia declarações, jurava amor e garantia que poderiam ter uma vida juntos, longe das turbulências da cidade. Sônia, contudo, se mostrava dividida. Ainda havia lembranças e sentimentos ligados a Lauro, mas a insistência de Quincas lhe despertava dúvidas e a sensação de que talvez pudesse encontrar paz em outro caminho. Enquanto as paixões se desenrolavam, a tensão entre inimigos se acirrava. Celso enfrenta Ernesto. O encontro entre os dois foi marcado por olhares duros e palavras cortantes. Celso, indignado, exigia respostas e acusava Ernesto de ter responsabilidade direta no desaparecimento de Stella. Ernesto, mesmo acuado, não deixava de demonstrar sua arrogância, respondendo com ironias e insinuando que Celso não teria coragem de ir além das palavras. O clima ficou pesado, e a raiva de Celso transbordava, ao mesmo tempo em que Ernesto mantinha o jogo perigoso de negar e provocar. E foi nesse emaranhado de sentimentos que o destino deu mais uma volta inesperada. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. A cena carregava uma contradição brutal. Ela, que havia acabado de ouvir de Inês que ele estava preso, encontrou nele um misto de desejo e tormento. O beijo não foi de ternura, mas de intensidade, como se ambos tentassem esquecer, ainda que por instantes, as consequências de tudo que o cercava. Era um reencontro carregado de passado, de mágoas e de uma ligação que, mesmo envenenada, permanecia viva e ardente. Enquanto os corações se incendiavam,
a cidade voltava seus olhos para um lugar de encontros e emoções, o dancing. Ali, as noites eram sempre embaladas por música e sentimentos. E naquela noite, o palco foi tomado por uma voz que falava mais do que palavras. No dancing, Dita canta em homenagem a Stella. Comovida pela ausência da amiga, a cantora colocou sua dor em cada nota, sua esperança em cada verso. O público, emocionado, acompanhava em silêncio, respeitando o tributo. A canção atravessava as paredes do salão e alcançava aqueles que mais precisavam ouvir. Os amigos que ainda buscavam Stella, os que a amavam e até mesmo os que carregavam culpa em seus corações. O episódio, assim, reunia todos em torno de uma única sombra, a ausência de Stella. De um lado, Ernesto, tentando se esquivar das acusações, enquanto Tamires percebia a fragilidade de suas desculpas. Do outro, Inês e Sandra, unidas em segredos, mas ainda ligadas a esse mesmo homem. Anabela, consumida pela dor, encontrava em Celso e Candinho o apoio necessário para não sucumbir. Samir, sob as lições de Sabiá, começava a enxergar o mundo com novos olhos. Quincas, obstinado, não desistia de conquistar Sônia. Celso, em confronto direto, enfrentava Ernesto como quem luta por justiça e amor. Ernesto e Sandra, no entanto, mergulhavam em um beijo que revelava mais paixão do que razão. E Dita, com sua voz, transformava a dor em homenagem, unindo todos em um momento de esperança, mesmo que silenciosa. Cada gesto, cada palavra e cada olhar compunham uma teia maior, onde o desaparecimento de Stella era o centro, mas as paixões, as intrigas e as escolhas pessoais não deixavam de moldar o destino de todos. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.